Fala pessoal, nós estamos aqui hoje mais uma vez trazendo para vocês uma novidade e hoje o nosso programa tem uma proposta diferenciada que é entrevistar pessoas, personalidades empreendedoras. E hoje a gente vai começar esse quadro aqui com uma figura muito especial que é o meu amigo Marius Bell, cara que tem aí uma jornada empreendedora no mundo da arte. É, artista também é empreendedor e vocês vão descobrir muito bem o desdobro de uma carreira como essa, pequena, 74 anos, né, 52. dos quais 52 foi empreendendo no mundo da arte. Então fica ligado que você tem muita coisa para aprender com essa fera aqui. E aproveita logo e dá um like nesse vídeo, compartilha para os seus amigos aí, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje aqui com ele. 52 anos empreendendo no mundo da arte. E não para por aí, fiquei sabendo que tem projeto novo. Mas você vai saber no final, a gente vai chegar lá e ele vai contar pra gente que negócio é esse, tá bom? Então, muito obrigado para você que já está aqui. E agora eu quero deixar com ele Marius Bell, meu amigo que já nos deu aqui a honra da sua presença algumas vezes no município de Nova Olinda do Norte, está retornando aqui por um convite, já se mudou, tem uma história incrível no Amazonas, mas agora resolveu continuar essa jornada lá por Maceió. Mas fala um pouquinho pra gente, Marius Bell, como é que anda essa vida sua aí, que pelo visto não para, né? Cheio de projeto novo, inclusive. Conta um pouquinho pra gente sentir aí essa sua energia. Verdade, Luciano. Ah, eu não sou um viajante, né? Mas estou me tornando um, né? Porque a gente viaja pintando. Você está Verdade? pintando, você está viajando. E agora eu estou sendo esse andarilho. Vou onde sou solicitado. E esse ano veio com muitas novidades, entrevistas, muitas entrevistas. Mas o gostoso de estar aqui com você é sendo o embrião desse novo programa seu, né? É porque eu me insiro nesse contexto, né? Devido à minha história de acreditar, né? De ser meio maluco, porque todos os artistas dizem que são malucos. E eu paguei um preço, mas valeu a pena, né? Porque você tem um bom emprego, achando que isso é tudo, um bom salário, aquele horário certo de cumprir a tua missão, voltar para casa. Todo dia a mesma coisa. Eu queria algo diferente. Eu queria o mundo lá fora. Um passarinho dentro da gaiola ele canta, mas se ele estiver fora da gaiola ele canta muito mais. Ele voa para outros lugares. Ele faz a felicidade de várias famílias. Né? Nada contra a tal prisão do passarinho, mas eu me sinto assim. Eu me sentia trabalhando numa grande agência. As pessoas dizem assim, você teria um futuro, mas qual é o futuro? Eu não sei, é desconhecido. O futuro é esse que eu implantei. Né? Estou em vários lugares, e agora, como você falou, né, em outro estado, querendo fazer alguma coisa, querendo mostrar alguma coisa. E na idade que eu estou. Né? Então pode acreditar, nunca é tarde para começar. Né? E você aí, ó, vai aprender muito com ele. Tem 52 anos de empreendedorismo, acreditando em sonho, em projeto, abrindo mão do conforto da gaiola. Da gaiola. Do conforto da gaiola, né? Eu costumo brincar que na gaiola você tem água e comida para não morrer, né? Você canta, não pega chuva, não pega sol, tá na sombra, mas não pode desfrutar de tudo aquilo que as suas asas poderiam alcançar se você estivesse fora da gaiola, né? Exatamente. Mas enfim, nós não estamos julgando o estilo de vida ou preferência de qualquer pessoa. A gente só quer mostrar que existe, quem sabe, um horizonte mais belo e bonito para aqueles que ousam voar, fugir da gaiola, né? Exatamente. E hoje a gente vai bater um papo com alguém que teve coragem de fazer isso, mesmo tendo um bom emprego, né? E aí eu queria que a gente começasse aqui, Mário, justamente nesse pedaço. Como foi que começou essa jornada do mundo da arte? Como que o Mário decidiu viver da sua arte
E como que foi esse processo de decidir viver da minha arte? Fui empregado de uma boa empresa, né? Cobiçada, inclusive, na época. E aí cheguei a um cargo muito interessante. Conta pra gente esse processo do início e até como foi essa transição, decidir sair de lá e quebrar a jaula da gaiola, né? Aí levantar voo sozinho. Como foi isso? Bem, você traz um dom. Deus te dá um dom, seja ele... No meu caso foi o desenho. Eu rabiscava aos 7 anos. E aí veio o colégio, eu era o desenhista do colégio, fazia as datas festivas. Dia da árvore eu estava lá, me tirava da sala de aula, as professoras assim. Dia do Dom Pedro II estava lá, então eu era o desenhista que tudo, os cartazes ficavam exibidos na sala. Né? Eu era o querido das professoras. Mas um dia eu fiz um desenho que era inadequado para a época, 1962, era um grupo escolar, fazia a 4ª série primária. Né? E contrariou todo mundo, foi corre para algo assim, diria que impactante, né? A minha mãe foi lá e viu tal desenho, quase que teve infarto. Aí a minha punição foi ser a expulsão do colégio. Diferente do Pequeno Príncipe, né? Que ninguém entendia o desenho dele. Ele largou e foi ser aviador. Eu digo, não, eu insisti nisso. Mas aí, como minha mãe me deu a missão de que eu deveria trabalhar, e eu gostei, porque eu comecei a trabalhar aos 13 anos, eu fui raspar gramas que existia numa avenida na Carvalhal, bairro de Cachoeirinha, que nascia nos paralelepípedos. Né? E o que parece, aquela avenida tinha paralelepípedo, 62. Então comecei ali. Depois eu fui auxiliar de pintor de parede. Antes do rolo existir, era uma brocha, né? Então eu era o recortista. E eu fui notando que eu tinha um jeito para pegar no pincel e fazia a linha quase certinha. Né? Eu tinha 13, 14. E aí chegou a época do Exército, eu levei um desenho que não era meu. Naquela época a televisão trabalhava com slides, não tinha filmete. É o processo que eu estou te contando do início, da iniciação, né, para não pular lá na... Certo. Aí eu vou para o Exército e levo aquele desenho, porque eles tiraram o slide, o original ficou comigo. Era o indinho da Juricaba, aquele indinho pulando, segurando o ar da televisão da Juricaba, foi a primeira televisão em Manaus de TV a cabo. Né? Eu levo e estou lá no quartel, fui servindo o 5º BEC, fronteira, né? Eu saí de Manaus, era eu e minha mãe, meu pai já tinha falecido, mesmo assim o coronel disse, o sargento disse, não, você vai para a fronteira. E eu fui. Lá eu mostrei o desenho para o cabo, e o cabo levou para o sargento da S3, que ele fazia um filmeto na época, era desenhista poliglota e fazia aquelas construções de bueiros, né, que era em Ariquemes, Pimenta Bueno, aqueles bairros. Né? O exército, na construção civil de estrada, não tinha ninguém. Eu sou tirado da ordem de unida, né? Deixei de fazer aqueles trabalhos na casa dos comandantes, né, e fiquei no bom e melhor, que era o setor com ar-condicionado, acompanhando todo aquele processo de filmes, voz de locução. Parecia que era um preparo para que eu chegasse numa agência. Tanto é que quando eu dei baixa, isso em 70, né? O cidadão lá disse, rapaz, você continua com a gente, você tem um futuro. Eu disse, não, eu quero voltar para Manaus. Aí eu insisti de que eu iria trabalhar como desenhista. Eu cheguei em Manaus, rodei lá, não encontrei nada. Eu fui para casa e aparece um amigo do quartel, dizendo, olha, tem uma agência ali na Joaquim Nabuco, os caras estão precisando de um letrista. Eu nem sabia para onde ia esse negócio de abrir letra. Eu digo, eu faço. Eu fui para lá fazer o teste. O rapaz perguntou, você faz letra? Eu digo, faço. Era Amazonas Publicidade, o embrião da TV Amazonas e, consequentemente, a Rede Amazônica. O doutor Felipe era o Milton Cordeiro e Margarida eram os comandantes. A palavra era escola, uma letra vazada. Rapaz, levei uns 3 dias para fazer. O camarada, o japonês fazia isso aí no olho fechado. Né? E eu lá fazendo a letra. Saiu um pouquinho do tinha, mas me aprovaram. Porque eu tinha que ser. A partir dali eu fiquei descobrindo, rapaz, tem que fazer um macete. Eu fui me adequando, até que surgiu o departamento. Foi desenvolvendo a técnica. Eu comecei a fazer modelos de letra, para não ficar rabiscando à toa. Né?
E quando surgiu o departamento, o doutor Felipe estava recrutando gente, ele queria utilizar os profissionais de Manaus, né? Trazendo só know-how, alguém para fazer uma oficina, explicar como é que ia acontecer as coisas. E eu sou chamado para fazer um teste. Era o ano de 1972. A televisão já estava começando a surgir, né? E eu faço um layout a pedido do diretor de criação da agência. Quero tal teste. Né? Ele disse, Paulo, eu quero uma mão segurando o chapéu. Eu executei a hora. Fui para casa, almocei e voltei agoniado, porque eu queria ver o resultado e retornar para o meu porão lá, que eu gostava do porão. Mas eu tinha que estar lá na ar-condicionado, aguardando o cidadão. Ele não apareceu. Eu vi um texto do lado, eu li o texto e me chamou a atenção, um texto de 150, aí comecei a rabiscar aleatoriamente. E não é que foi aprovado esse 150? Se tornou um anúncio do Banco do Estado do Amazonas, e eu sou aprovado direto, contrariando muita gente lá dentro, que eu acho que não me queriam. E eu fui ficando. Aí foi aí que eu aprendi a trabalhar em equipe, porque eu não tinha esse espírito de equipe. E ali foi evoluindo, muitos deles saíram. Eu lembro que o diretor de arte, ele disse, Mário, tu vai comandar isso aqui, eu vou para São Paulo, Zeca Nazaré. Não deu outro que chamar da diretoria, já tomar conta, ser o diretor de arte. Era que ia mandar no negócio. E honrei, cumpri minha missão. Quantos anos de diretor de arte? Acho que os 2 anos só. 2 anos. Deixa eu ver, 72, não, 3 anos. E aí a gente recebia os jornalistas que eram formados pela UFAM, era o A na época. Muitos amigos hoje, Tom Zé, o outro que trabalhou na TV Educativa, o Antônio José. Foram fazer estágio lá com... E eu dava ordem para eles, engraçado, eles formados e eu não é assim, não. Na questão do desenho, né? Porque o desenho publicitário era nada mais do que desmembrar a página de um jornal. Né? O jornal é formado por colunas, com 4 colunas, uma página inteira, um quarto de página, meia página. Os anúncios trabalhavam assim, então você tinha que ter uma noção. A gente trabalhava no plano, aliás, todas as agências de Manaus, eu passei por todas elas, ela tinha um formato MPM, que é uma agência de São Paulo. Fotografia, 3 textos de bloco e uma assinatura. Era isso que você fazia, diagramação. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha utilidade do meu desenho. Eu digo, o que é que eu estou fazendo? Eu sou desenhista, estou trabalhando com diagramação de página. Isso quem faz é o jornal, né? Tinha na época. Eu escrevia lá um monte de laudo, o cara pegava, calculava tudo aquilo. Comecei a perceber que não tinha muito sentido. Aí eu comecei a me incomodar. Salário bom, mas tudo bem. Aí eu digo, não, eu quero ir lá fora. E eu era recém-casado com 2 garotinhas pequenininhas. Um belo dia eu faço uma carta, meu demissão e deixo na mesa do diretor. Aí eu sou chamado. O que é isso? Eu digo, não, o que houve? É questão de salário? Eu digo, não. Foi uma longa conversa, doutor Milton Cordeiro, gente Felício. Ele disse, olha, se você está decidido, tudo bem, mas as portas estão abertas. Aí assinou lá, me pagou tudo direitinho. Eu digo, opa, aí saí rodando no Manaus, tinha uma barata tonta, ninguém queria o meu trabalho. Quando eu chegava, nós já temos um desenhista. E na outra... Quer dizer que você fez uma trajetória dentro da TV, chegou a diretor de arte, passou 2 anos e falou assim, não é isso aqui, quero viver da minha arte. Eu já dentro do Exército, já queria isso. Eu fui fazer o tal do teste no setor que era incrivelmente fantástico. Né? A gente desmembrava painéis, eu fui me adaptando. Depois fui convidado pelo setor de... Passei no teste, aí eu, por ano já esquecido. Né? Então, dali o grau ia subindo, eu ia parar, ser o dono da televisão se eu continuasse. Né? Mas não tinha sentido, eu notei que não tinha sentido. Eu queria... E quando eu me propus a arriscar, né, foi uma decisão entre a cruz e a espada. Né? A espada eu ia lutar contra o desenhista que tomava conta da cidade, chamado Peninha. Está vivo hoje.
Graças a Deus, é o Francisco Alves. E a cruz seria eu retornar, doutor Filho, me aceito de volta. Porque as portas estavam abertas, então eu acreditei que... Aí tudo normal, tudo voltava. Mas eu não pensei nisso de retorno, ou não pensei dizer, eu tenho que voltar. Não, eu queria enfrentar. E aí tive um grande apoio, meu amigo, da minha esposa. As coisas mudaram, porque você está no nível tranquilo. Aí, primeiro mês aguenta, segundo mês começa a faltar as coisas. E por orgulho eu não queria morar com minha mãe, né? E não era legal depois da... Aí o sonho começa a cobrar o preço. Mas não foi fracasso, é o preço de que você paga pelo que você quer fazer. Eu estava decidido. Olhar para a família e dizer, não, eu vou vencer. E aí o que aconteceu? Me taquei na luta. Até aí eu tinha que estar com a espada atrás desse cidadão. Todas as lojas que eu chegava era peninha, já tinha alguém. Aí começou a surgir alguma coisa lá com esse artista. E como eu estava Então os clientes que eu ia perdendo, eu ia ganhando. E aí quando chegou no cinema, alguém me procurou lá e eu sempre dizia que fazia, né? Um senhor que sabia que eu arriscava, que sabia da história lá do colégio, disse, tu pinta, alguma coisa assim, pinta. Após o homem do cinema brigou lá com o pintor, ele está precisando de um cara, pintou o cartaz do filme, eu digo, fui lá. Bernardino, Adriano Bernardino, português, gente boa pra caramba. Eu quero pintar um peixe assassino, você pinta de pinto. Eu não sabia que era desse negócio de peixe assassino. Aí ele saiu, eu fiquei lá pensando, meu Deus, vou pintar. Aí foi quando a filha dele veio e me deu o cartaz. Aí eu digo, isso aqui. Pintei lá, o bicho saiu. Ele reclamou pra caramba, mas precisava do cartaz e botou lá. Eu digo, eu tenho que melhorar. E aí veio outros filmes, aí o que eu fiz? Cartazes grandes, de 15 metros, porque eram tabuletas imensas, né? Ficava na marquise. E ele já tinha essa visão lá, que quando é grande, você não faz congestionamento de letra, ou seja, não faz jornal. Uma chamada do filme, o diretor, se for importante, se não for, não bota nem diretor e o nome do artista. Né? Reserva um espaço, então eu fui começando a ganhar. Aí o cinema não dá para fazer, porque o primeiro foi feito dentro do cinema. Aí eu aluguei um galpão. Aí sempre quando eu me lembrava que, quando eu iniciei lá em casa, depois que eu saí, eu não conseguia nada, a minha mãe me deu a sala, eu comecei a botar uma placa lá, faz-se letras. E aí parecia gente, né? As mães iam lá com o garotinho, então, se meu filho aprenda, acabava sendo um discípulo meu, então eu fui chamando esse pessoal, porque tinha aqueles que eram bons mesmo. E eles entraram comigo nesse projeto do cinema. Aí pronto, foi um cartaz atrás do outro. Isso nos anos 76, 7, 8, quando chegou nos anos 80, tinha um cara me olhando de longe para os trabalhos, né? Joaquim Marinho. Ele olhava e disse, porra, quem faz isso? Eu preciso desse cara, que ele estava planejando montar um cinema, né? Na Joaquim Nabuco, chamado Chaplin. Aí ele procurou, só que eu, como eu prestava serviço para moto importadora, e lá eu trabalhava com os engenheiros, né? Tinha um cidadão chamado Carlos Gavini, irmão do sócio do Joaquim, que era Antônio Gavini. E numa conversa dele lá, acredita? Ele disse, eu conheço o cara. Aí quando o Joaquim Marinho chegou, me mostrou o cinema, eu digo, é assim como você, né? Dinâmica, disse, olha, eu quero um painel aqui. E aí a história mudou, aí que foi uma sequência de 1980 até 1996, para quando eu me desliguei da empresa de cinema, mais de 8 mil cartazes. 8 mil cartazes? Mais de 8 mil. Uau! Apenas uma reprodução, que foi aquele filme do Dona Flor de Dois Maridos, o romance do... Foi uma reprodução, uma réplica de um cartaz ou foi uma releitura? Releitura. Porque o Andança de Cigano, uma escola de samba que homenageava o Jorge Amado, um jornalista chamado Mário Adolfo, premiadíssimo, foi Michel, essa coisa. Ele queria o cartaz igual, então eu reproduzi, mas não tinha nada a ver com o cinema. Ele queria igual o cartaz de cinema, que
Sônia Braga sentada no sofá, na cama, né? Abraçada com Zé Vilk e o outro lá, o Mendonça. Por isso que Dona Flor de Dois Maridos, que era um romance, e ele tinha plano de trazer o escritor a Manaus. E retratei fielmente, tratei em livro isso. Está no livro chamado Meu Bloco na Rua. Eu fico aqui pensando, o cara, só para imprimir assim, né? 8.000 cartazes já ia levar uma vida. Mas você desenhava no braço os cartazes, e qual era o tamanho médio desses cartazes? Você vê, a agência de propaganda foi uma escola para começar a trabalhar as letras. Quando eu fui para a empresa Bernardino, depois do Peixe Assassino, aí eu já comecei a trabalhar na quadrícula. Né? Todos os cartazes chegavam, pequeno ou grande, que era a maioria 80 centímetros. Eu quadriculava e ampliava na diagonal, que é uma ampliação infinita. Né? Isso já trazendo lá da agência, que nós tínhamos um sistema lá de ampliação também da página do jornal. Né? Quer dizer, tudo é um processo. Né? E nesse processo da criação dos cartazes, eu era fiel no personagem. Eu tive que desdobrar para parecer. Do Denzel Washington, eu já estava misturando as cores, mas aí eu também tinha os meus amigos que me ajudavam, que tinha parte de que eu não conhecia eles, e essa história da troca, né? Do primeiro cinema, no caso. Eu tinha 3 rapazes, um sócio, que ainda está vivo, mas que foi para o lado da publicidade, que continuou na publicidade. Então eu vi o processo da pintura dele, rapaz, ele mistura assim. Tudo foi no aprendizado do dia a dia. Depois é que veio a teoria, a prática, estudos, mas tudo começou ali. Só ver se eu entendi. Você sabia que queria? Sim. Mas sabia que não conhecia tudo. Mas estava disposto a aprender. Exatamente. E topou no meio dessa jornada muita gente que ajudou a desenvolver essas habilidades. E transferiu sem saber, né? Entendi. Porque muitos escondiam, muitos. Naquela época era assim, você ia trabalhar numa agência diferente, o pessoal não falava onde é que estavam as coisas, onde tinha mesa de luz. Eles colocavam dificuldades que era para você ficar chateado e sair, né? Havia medo, porque o posto... É o segredo industrial. Posto numa agência de publicidade é ser diretor de arte, era estado danado, né? Eu nunca vi isso como estado, né? Eu queria aprender, brigava para aprender. Então o cinema foi um boom, porque eu vi utilidade no meu processo. Né? Na agência, não. Então é que só para te lembrado pela agência, mas reconhecido pelo cinema. Ninguém chegou perto, nem vai chegar. No Record. Foi tinta acrílica, você usava? Você não tem Tinta acrílica. Tinta acrílica. Pois qual era o tamanho desses cartazes que você fazia? O do Bernardino eram 4 tabuletas de 10 metros, porque ficava em cima da marquise, as pessoas passavam de carro e tinham que ler lá. Né? Por exemplo... Então, esses eram de 10 metros, mas todos eram de 10 metros, não? Não, nós tínhamos 15 metros, eu acho que eram 4 tabuletas de 5, 10, 15. Era quase 20 metros. O tamanho de... uns 4 metros. Mas os 8.000 que você fala, é desse tamanho? 8 quê? Esses 8.000 foram desse tamanho? Não. Eu estou incluindo todos. Do cinema do Bernardino, do período que... Bernardino foi esse pequenininho, depois veio... E tem o Estúdio Sempre também, né? Tem os filmes que deixa eu ver se eu me lembro aqui. Kremer vs. Kremer, a história do publicitário que fica a guarda da filha. O Último Tango em Paris, 007, aquele que foi filmado no Rio, o Filho da Morte. O Enxame, um filme que marcou pra caramba, que era aquele cara preso lá na Turquia com droga. Tem uma música linda, Expresso da Meia-Noite. E eu vou te contar uma coisa interessante. O cartaz, a gente não tinha tão noção que o Enxame, a gente ficou pintando uma abelha uma por uma, rapaz, podendo pegar uma tricha e imitava. Tudo é uma evolução, né? Levou um tempão, eu e meu amigo lá pintando aquela abelhinha assim, para ser visto à distância. Então a gente foi amadurecendo. Quando chegou o Chaplin, era uma tabuleta maior, era dividida em duas, eram 3,5 metros, 2.
E era pintada dentro do cinema, porque eu tinha um ateliê lá atrás. Aí falei, beleza, aí eu tive que reduzir o número de pessoas que trabalhavam comigo. A gente tinha carpinteiro, marceneiro, um galpãozão, né? Para outros trabalhos também, que eu prestava serviço para moto-importadora, para bemol. Você já estava trabalhando ali num volume de demanda maior e você já tinha contratado algumas pessoas. Isso. Ou seja, você já tinha deixado de ser empregado e agora já estava até empregando pessoas para o seu processo. E sonhamos montar uma agência chamada Pink, porque eu era fã de Pink Floyd e o amigo também. A gente gostava daquela banda, né, de música que não feria o ouvido. Né? Aí era da samba também. Eu digo, não, samba não cola, não, Pink. Mas aí, sempre em termos de sociedade, pelo menos nesse meu lado, pesava. A qualidade do seu trabalho, eu tive a oportunidade de assistir o seu trabalho aqui em algumas oficinas de arte, que inclusive acho muito interessante, porque você tem uma história, você tem uma vida incrível no mundo da arte, e trazer isso para as crianças, por exemplo, do serviço público, para aprenderem, né, conceitos importantes, para quem sabe despertar nelas o desejo de também ingressar nesse ramo, né, como uma atividade principal. E também eu tive a oportunidade de viver ali com alguns idosos, né, transferindo, mostrando para eles que tem como ser uma atividade de lazer. Mas eu acho assim que é tão bonito isso e é tão bacana que a pessoa pode escolher o que vai fazer com isso. Se isso vira hobby ou se isso vira profissão. E a gente tem visto cada vez mais acontecer, que é o reconhecimento por parte da sociedade do belo, né? Da importância do belo. Uhum. E as artes, elas são algo que nos ajudam, nos inspiram todos os dias. Porque quando você quer, você gasta um dinheirão, por exemplo, fazendo uma casa, fazendo um espaço bonito, aí você para e percebe que falta uma arte ali. É verdade. E aí você chama alguém e transfere a essência daquilo que você gostaria de sentir, e aquela pessoa consegue materializar aquela sensação, aquela emoção em algo palpável ali. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a inteligência artificial que tem chegado aí nunca vai dar conta de fazer isso como o artista, assim, o artesanal. Eu acho que isso nunca vai se perder. E você tocou nos idosos, eu sendo também idoso, né? Eu acho que eu deixo um bom recado para eles, né? Eles falam, tem um idoso fazendo oficina para a gente. Isso que você falou é muito importante, a oficina para as crianças, porque são elas que é o futuro, né? Eu acho que você tem que olhar para as crianças, porque eu rabiscava e tinha alguém me olhando, peixeiro, dizia, rapaz, você tem que fazer belas artes, quase que eu ia. Quase que eu deixei minha mãe para ir para São Paulo fazer belas artes. Mas depois de acreditar que tudo tem seu tempo também para acontecer, né? Mas é gratificante, até hoje, quando eu encontro pessoas um pouco mais novas que eu, tipo 60 anos, que lembram o cartaz de cinema, que se empolgou com aquilo, que levou o caminho das artes, olhando aqueles cartazes. Eu disse, rapaz, eu ficava admirando aquilo ali. Muitos eu tenho amigos lá que são trabalhos com quadrinheiros, que chamam, fazem história em quadrinhos. Teve um que eu me surpreendi. Logo que eu cheguei agora em abril, eu estava lá na exposição de quadrinhos lá na Pinacoteca. Eu estou lá olhando e o cara gritou meu nome. Eu olhei, veio na mesa e disse, rapaz, você aqui, que bom. Você fez o primeiro fake news. Fake news. A primeira fake news. Eu estou descobrindo agora o dono da primeira fake news. Aí eu perguntei, como assim? Tu botou um personagem que não tinha no filme. E eu fui induzido pelo cartaz. Eu e meus amigos, olha, cara da motosserra, um negócio assim. Entraram no cinema. Eu pedi para ele fazer um áudio, porque ele falou para mim, eu digo, bicho, eu preciso de um áudio. Não faça aí. Chamou a secretária dele. Olha, pessoal, isso aqui é o Marisbé, babá. Contou a história. Era um filme de cowboy. Era costume isso lá em Manaus, no filme do Joaquim Marinho, né? Chegava no filme. E nós íamos pegar, eu acompanhava às vezes o dono do cinema. A gente pegava na Varig, aqueles rolos de filme. Olhando essa velocidade da tecnologia. Era vários rolos, depois de assim, rebobinado, que tinha corte.
montava, colava na hora. E não veio o cartaz do filme. Quantos não vieram? Né? Eu já disse, rapaz, tem que inventar um cartaz. Né? Qual é o filme? É um filme de drama aí, não sei o quê. Aí eu pegava a revista americana, olhava assim, não sei, essa aqui encaixa. Rapaz, aí o pessoal, porque. E para você ver como tinha importância, né? As pessoas olhavam o cartaz. Não, o layout, o criativo, que hoje em dia no mundo da internet a gente chama de criativo. O layout desse criativo, ele pode fazer o produto explodir de vender ou não vender nada. Então, o cartaz para o cinema é a mesma coisa. A primeira coisa que você queria fazer quando você ia para o cinema, você olhava para o cartaz. Se gostasse da arte do cartaz, lia o nome. E aí depois você escolhia se ia ou não, né? A sinopse e tal. Assim era no tempo das locadoras, que tinham as fitas, aí depois passou os DVDs. Era difícil uma pessoa que fosse escolher pela história. Ela batia o olho na capa e ia ler a história se gostasse da capa. Então o cinema era mais ou menos desse rumo, né? Eu não sei quem foi o cara que teve essa ideia de usar o cartaz na frente do cinema, porque o shopping não usa, né? Usa hoje o banner, né? Tanto é que nesse teste que o Panzeiro fez comigo, nós fomos lá no cinema. A repórter, até uma moça que era da igreja presbiteriana, era dançarina, da qual eu fiz parte lá na parte da cenografia. Né? Ela, conversando com o gerente, né? Esse cartaz agora é bonito, duas faces. Material de qualidade, não sei que material é. Então, na nossa época, não. E sim, daí tem um detalhe também: os cartazes que sobravam, eu dobrava e levava para casa. Tinha um monte, rapaz. Me desfiz agora. Um bocado dele. Uma pena, fiquei sabendo agora. Mas o que eu tiver de lá, vou mandar para você. E assim, Mário, eu sei que sua história com o cinema foi uma história muito interessante, riquíssima. Mas e depois que você saiu do cinema? Sim, depois eu fui ficando assim, como se diz. Acho que era o momento certo também de parar, né? Porque eu matava a criação. Ou seja, cada um. E eu acho que no meu inconsciente eu fui me desgostando com aquilo. Eu não aproveitava, né? Sem contar algumas cenas que aconteceram, como carregar o cartaz e levar embora até hoje. O caso do Rambo, a missão. Ele que está segurando atrás do povo. Dediquei naqueles traços, suor do cara. Assim. Fita amarrada na cabeça. Então, à frente do cinema ali, na Getúlio Vargas, perto do estadual, o colégio estadual, o Rambo lá colocaram de madrugada, levaram a fita. Então, levaram o cartaz. Levaram o cartaz de madrugada. Até hoje não foi encontrado, eu tive que chegar lá e botar um nome. Porque a fila começava a cedinho. E aí, quando você veio para a Bob, você já veio com um convite para fazer o monumento? Não. Eu vim para exatamente a convite do administrador de lá para fazer essa tal galeria. Né? Só que houve uma inversão da coisa. A galeria não aconteceu e eu me vi envolvido com a estátua de Santo Antônio. Você foi fazer um trabalho e lá acabou... Não surgindo esse trabalho, fiz um outro, né? Fiz uns trabalhos até janeiro, mês de janeiro todo foi decorando a prefeitura. Né? Esse trabalho lá que você que está assistindo a gente aqui não sabe mais assim. O Santo Antônio de Borba foi ideia desse jovem artista aqui que está do nosso lado. Olha. E que fez muito bem feito ali. E hoje o Santo é um ícone do município, né? Completou 27 anos no dia 13. Completou 27 anos. E contrariando até porque ele não teve um acompanhamento de calculista, né? Deveria, né? De quem? Um engenheiro calculista, porque ali são várias toneladas, aí eu não faço a menor ideia de quanto. Eu tenho que levantar, caso venha escrever aqui. Tem muita ferragem. Mas você aí... Pois é, aí eu fiquei fazendo essa pergunta, porque a imagem, né, a escultura do santo, ela é falada até hoje, né, assim, é uma referência no município e tal. E aí a gente ficou naquela expectativa da próxima grande obra cultural do Mários, e aí o Mários meio que já tinha decidido que não ia fazer,
E para onde foi, né, a arte do Mário depois do Santo de Borba, então? Ela migrou para os quadros, para as telas? Não, durante o festejo de Santo Antônio, foi pensado, porque quando eu cheguei em Borba, estava como, digamos assim, adormecido. Tinha uns artistas mais um pouco tímidos, né? Eu tenho a impressão que quando eu cheguei, né, eu dei um saculejo na cidade, porque eu me envolvi com boi. Cinema, eu montei, foi um cinema lá. É Borba. Eu fiz um cineminha lá, porque eu tinha um televisor e descobri me falava muito de um cidadão chamado Pardal. Eu digo, Pardal é aquele personagem. E ele disse, eu faço a inversão, e fez a inversão da imagem. Era videocassete que você colocava. E quando eu fui chamado para tomar conta do boi, eu não sei se posso falar o nome do prefeito, né? Olha. Jorge Carré disse, não, você tem que quer que tome conta do boi, não, o pessoal não está conduzindo legal. Eu digo, rapaz, eu não gosto de boi, não. Porque eu estava na cidade, já tinha terminado o processo da imagem, né? Mas eu fui ficando, porque como eu desenhava, eu saía com ele e dizia, o que tu pode fazer aquele matagal ali? Eu digo, rapaz, dá bem uma praça, então eu desenho uma praça. Aí eu fazia o desenho. No outro dia o trator passava lá, estava fazendo a praça. Então, saiu de artista para urbanista. Pois é, O né? projeto de urbanismo da cidade tem sua Não, tem ali suas contribuições. mas lá tinha um cemitério chamado São Francisco, que foi lá, tem restos mortais lá do Museu Coutinho. Uhum. Personagem. Eu fiz um desenho mais ou menos baseado, né? Mas é tudo. Mas não foi contemplado. Né? Foi outra coisa lá, porque essas coisas que não tem que acontecer não acontecem, você sabe como é, né? Sei como é, sei como é. Sei como Mas houve assim, várias intenções de outros municípios. Né? Esse do Sica seria interessante, mas daí não. O do Orlando eu aguardei, porque eu fiz uma maquete bonita. Né? E assim, trajetória tão longa, tão bonita, fez muitos discípulos? Muitos. Tem alguns nomes que você pode citar pra gente hoje? Olha, lá em Borba nós fizemos um concurso, né? Eu estava sentado na praça, Pedro Renato, que era conhecido como profeta, ele olhava a pessoa, ele lia a áurea da pessoa, uma coisa incrível, não sei como é. Ele dizia se a pessoa era perigosa, ruim, falava e depois mais a gente comprovava isso. Pedrinho tá lá em Manaus ainda. E um garoto que era o meu contabilista, era o cara que cuidava do dinheiro. Eu não mexo com dinheiro, não sei. Eu jogava, a gente tinha uns operários lá, né? Uma média de 60 operários, digamos. Então ele ia com diário de cada um, tudo ele passava direitinho. E é um poeta, Lildo Fado. E de noite, esse dia ficava olhando lá na praça, olhando o santo, sonhando. Aí ele disse, mas vamos fazer um concurso? Ideia dele. O curso de desenho na cidade, eu digo, rapaz, é bom. Né? Mas a gente não estava naquela guerra e paz, né? Eu fui lá com o Frei Geraldo. A gente queria fazer um concurso ali na praça. Eu sabia que ele tinha um galão de tinta. Né? Se ele cedia para ele. O Geraldo sempre foi prestativo, né? Preocupado. Aí ele patrocinou. Aí nós saímos correndo atrás. Fomos das escolas, anunciaram. Eu começava a falar e botava logo o Lildo, que o Lildo é mais despachado de que eu. Moral da história, fizemos um movimento lá e surgiu um artista que ganhou o primeiro lugar. Aí eu já tinha projetado Manaus como ele, sendo vencedor, que fosse a Manaus, porque você sabe que as coisas que acontecem em Manaus, raramente é visto por alguém daqui. Né? Os artistas daqui, às vezes, não têm recurso para ir lá. Não tem noção de que é uma galeria de arte, nunca vi uma exposição. E aí eu tenho um trânsitozinho, tinha na época, eu acho que ainda tem lá em Manaus. E pratiquei isso, né? Contrariando algumas pessoas, né? Você sabe que esse campo político eu quero um pouco assim, ficar de lado. Eu não fico no muro mesmo. Não vou de um lado, não. E é perigoso. E aí eu tinha mais aproximação com o bispo. Né?
E aí eu fui lá com o Dom José disse que apoiava. Aí começamos a correr lá com alguns vereadores, a gente achava que podia ajudar. Moral da história. Projetamos uma exposição e saiu o vencedor o Bisca. O garoto está arrebentando lá. E aí atraiu também o outro, que é o Paulo Catalício, que só tocava guitarra, né, lá para a igreja. Aí ele resolveu entrar no mundo da pintura. Tinha outros lá que pintavam, depois desistiram. E você sabe, você não tem destino, meu amigo. Por isso que existem as oficinas. Ela não deve ser só um projeto de momento. Porque você assanha a criança, estimula, depois dela adormece. Eu sou autodidata, ele deu esse dom, como dá para qualquer outra pessoa. Resta você trabalhar, né? Mário, e os trabalhos, a vida não parou. O Mário, no auge dos seus 74 anos, continua ainda atuante, fortemente dentro do mundo das artes. Mudou de estado, mas chegou lá e eu achei interessante. Eu falei, não, você tem que fazer isso ali no nosso programa. Mário fez uma transição de estado, foi morar para um outro lugar agora. Tá lá, olhou e viu, aqui é carente de arte, eu tenho que conquistar. Eu ouvi a frase que você falou que me marcou foi: eu pensei, vou conquistar Maceió com a minha arte. Eu disse isso. Hoje eu digo. Quantos anos você tinha quando você falou isso? Quantos anos? 74. 74 anos, olha aí, ó. Pode acreditar. É um homem com 74 anos, muda de estado e diz: eu vou conquistar esse estado com a minha arte. E você aí, deixando de acreditar. Às vezes você está no auge dos seus 25 anos, achando que a vida não dá mais, porque você já está cansado, está velho, passou muito tempo. Aqui, ó, uma lição de vida. Cara cheio da vitalidade aí. Falou isso, não porque conhecia alguém e tal, que já tinha um network ali para emplacar alguns trabalhos, mas falou isso porque o coração dele disse isso para ele, e ele foi lá e começou a criar uma nova história ali num lugar tecnicamente desconhecido para ele. E hoje você me falou que você tem trabalhos incríveis em lugares e instituições ali reconhecidíssimas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse momento de hoje que você está, né? Afinal de contas, você veio fazer uma viagem e a gente acabou aproveitando a sua agenda. Mas você decidiu construir... Agenda cheia, meu. Agenda cheia. Você decidiu construir lá, né? Assim, mais uma etapa, mais um capítulo dessa jornada com a arte. Como é que está sendo isso? O formato da vida eu vejo como um triângulo, né? E tem começo, meio e fim. Né? Sim. Mas estou fora do triângulo. Esse período, ou dentro, porque já que ninguém fala nas histórias das agências, mas foca muito em Manaus cinema. Quando vem para essa região é Santo Antônio. Então, vamos esquecer as agências e colocar o... Então, estou dentro do triângulo, nesse caso. Sim, eu poderia estar no meu bem bom lá, no apartamento da minha sogra, né, do meu cunhado lá que me recebeu de braços abertos, né? Minha esposa está lá. E curtindo a vida, né? Mas eu olhava ali aquelas paisagens e digo, rapaz. E eu vi algumas esculturas também, né? Que os artistas fazem. Aí eu digo, bem, primeiro eu tenho que conhecer os artistas. Aí fiz a primeira tentativa, não teve retorno. Aí eu digo, rapaz, eu vou caminhar com minhas próprias pernas. Eu comecei a visitar os museus, vi as máquinas de datilografia de Graciliano Ramos, algumas estátuas lá do Marechal, de rapaz, coisa bonita. E estando numa cidade que é totalmente turística, né, lá das praias, que são uma maravilha. A gente sabe que uma mente empreendedora é uma mente inquieta. Ela nunca está satisfeita com o estado atual das coisas. Ela sempre está pensando em algo que pode ser. Eu tenho um conceito que fui desenvolvendo ao longo do tempo, que o empreendedorismo o comprometimento de você
trazer uma coisa que é uma visão, se dedicar, se submeter ao processo para transformar essa visão em realidade. Eu sei que toda arte é um empreendimento, porque você primeiro enxerga no campo das ideias e você vai lá e materializa. Nossas decisões, a maioria das decisões que envolvem principalmente as coisas que a gente consegue enxergar, né? Por isso que as construções são consideradas empreendimentos, né? Você tem uma jornada ali de energia investida, de tempo, de sonhos, projetos, enfim, mas eu sei que a gente conversando ali, você esboçou alguns planejamentos futuros, né? E quais são os próximos projetos, Márcio? Para mostrar para essa galera aí que pensa que a vida já acabou, mas e aí, aos 74 anos, eu fiquei sabendo que tem um projeto aí que está nascendo nesse coração, que a vida não parou e que a gente vai ainda ter a sua contribuição com a sociedade por muito tempo aí, fazendo, quem sabe, novos discípulos. Como é que é esse negócio? Como é que tá essa ideia aí? Pois é. Esse período que eu estava em Maceió, eu ficava rodando a cidade, procurando apartamentos que fosse próximo ali da minha sogra, eu pretendo comprar. E eu sempre passava numa loja, um amigo que eu conheci, o rapaz que vendia negócio de pesca, né? É bem no quarteirão próximo do shopping, né? Lugar bem estratégico. Eu cheguei a conversar com ele algumas vezes, mas assim, conversas de amizade. Aí teve um momento que eu passava, ele me chamava, eu dava uma desculpa. Eu já estava contornando para não passar, porque ele me prendia, ele conseguia me... E eu queria me saltar, né? Um dia eu passei e não vi ninguém, eu digo, Aí depois, com o tempo, eu passei de novo, aluga-se. Aí eu peguei o telefone e liguei para o rapaz, me falou o valor. Eu digo, pô, vou botar um ateliê aqui. Mas eu também não... Eu digo, mas será que... Fiquei naquela minha dúvida, né? Valor, 2.000. Eu digo, poxa, um ateliê, um espaço bonito, porta de vidro. Aí eu perguntei dele, eu posso colocar algumas coisas aí na frente? Não, não pode. Se tivesse carro, eu colocaria o carro, é engraçado, né? Aí tinha um poste, eu digo, no poste pode. Eu digo, tá bom. Aí morreu. Mas por que reacendeu essa questão? Eu falei com uma pessoa que ela tem, assim, ela tem acessibilidade, assim, né? Ela é uma empreendedora, né? Um jovem chamado Luciano Cabral. E ele me deixou maluco. Eu digo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Aí eu pensei, porque a gente mora nesta área aqui dos Mangabeiras, chamado Mangabeiras. Aí para mais adiante é o pessoal da pé de praia, né? Aí tem para a parte de cima, chamo de... Deus do céu, eu não estou lembrado não. É o lugar onde você compra. É o centro comercial, o centro comercial que lembra muito a Educandos, né? Eu não estou lembrado, meu Deus do céu. É coisa da idade. Aí eu andei nessa área aqui, né? Não vi nada local, porque tudo está tudo ocupado. Eu encontrei num becozinho, mas um espaço muito pequenininho. Aí eu perguntei, o valor era menor, mas longe também. Aí eu estava sonhando com aquele lá. Aí, até então, aí agora que eu realmente fiquei mais... Depois do formato que ele me passou, que eu posso atrair o pessoal de cima e despertar nesses daqui, então eu digo, rapaz, se não tivesse Palmeiras, com certeza. Mas é isso, eu acho interessante, porque apesar de... Às vezes eu sempre digo que a gente nunca é completo, né? Toda oportunidade que a gente tem de trocar ideias com as pessoas, a gente acaba
ou sendo estimulado, ou achando aquela pecinha que faltava do quebra-cabeça para aquela ideia ou aquele sonho que estava guardado começar a fazer sentido. E a gente voltar a acreditar. E esse nome do nosso programa, do Pode Acreditar, é porque às vezes a gente percebe que a nossa sociedade tem muitos sonhos, tem muitos projetos, mas não acredita que pode ser realizado, que pode ser possível, que dá conta, que tem força de superar as adversidades, as dificuldades, né? Mas é só através desse momento em que a pessoa realmente começa a acreditar e se dedicar, é que ela pode então esperar alcançar algum resultado relacionado àquilo que ela sonhou, que ela acreditou. Porque entre plantar e colher, amigo, tem que regar, tem que esperar, tem todo um processo. Não é só você sonhar e achar que é como jogar uma semente de mamão no quintal, né? Que aí você pode abandonar ela ali, ela vai brotar e vai germinar, vai te dar frutos maravilhosos, né? Uma vez ou outra isso pode acabar acontecendo assim, mas não acredite que se você quiser fazer um plantio de verdade, essa semente vai obedecer. Geralmente quando você não cuida da terra e você quer jogar a semente, não espere que ela vai germinar. Nem espere que ela vai dar frutos o suficiente ou bons frutos. Agora, quando você cuida, quando você se dedica àquele projeto, aí você pode esperar. Porque existe todo um processo. O primeiro processo é acreditar na semente. Acreditar na semente. Porque se você olhar para aquele negócio seco, pequeno, e olhar com os seus olhos racionais, você vai dizer assim, é impossível esse troço ficar grande. É impossível daqui sair, germinar e dar vários outros frutos. Não. Isso aqui leva muito tempo. Não é isso que precisa de muita energia, dedicação. Você tem todos os motivos para olhar para uma semente e desistir dessa empreitada logo no início. Mas, se você acreditar na semente, cuidar dela, você vai ter uma grata surpresa. Porque um dia a hora da colheita chega. Mas, primeiro, você tem que acreditar. Eu convidei o Mário para esse nosso quadro inicial do programa, que eu acho que é um exemplo de vida. É alguém que tem uma jornada de 52 anos ativos, né? Inclusive ele está fazendo um trabalho para a gente que é magnífico, que eu te convido até para conhecer lá no Cantina do Madeira, né? A personalização do nosso ambiente, as curvas do Rio Madeira ali pelas paredes do nosso espaço, e tá maravilhoso. Então assim, é um cara que está no auge da sua carreira, porque continua na ativa. Eu digo que é sempre o auge, porque o artista ele sempre vai aprimorando a sua técnica e cada vez mais ele vai, na nova ele usa aquilo que ele aprendeu no trabalho anterior. Então eu acho que o auge do artista é o momento em que ele está pintando uma tela. Eu não sei se eu estou errado, ou que ele está realizando um trabalho, né? Eu acho que ele está sempre... Um artista é como um vinho, ele vai sempre melhorando ali. Eu acho incrível assim, a firmeza com que ele continua fazendo os seus trabalhos, sobe a escada e tem uma coordenação motora fantástica que eu não ouso nem competir, né? Comentei hoje, inclusive, com você que eu conheci um senhor lá na Praia do Tupé, que também tinha uma idade bem parecida, assim, no qual eu subestimei, e a gente foi fazer uma travessia de um espaço que era para entrar debaixo de uma cachoeira, e eu empolgado na frente de todos os meus amigos e comecei a ficar preocupado, porque eu olhava para trás e não via o senhor. E eu só buscava ele para trás. Mas quando eu me deparei, ele já tinha chegado lá. Então eu falei assim, eu comprarei o Marius com esse senhor, né, que uma vitalidade incrível, aos 75 anos de idade. E me ensinou muito aquele momento ali, porque eu vi que eu tinha meus 28 anos de idade, eu achava que eu era imbatível. E quando eu vi um senhor de 75 anos de idade me dar um show na natação, eu falei assim, esquece, engole aí a tua vaidade e aprende que sempre tem alguém
você precisa respeitar, que vai ter mais resultado, que vai ter mais força e vitalidade que você. E eu vejo em você isso, Mário. Eu vejo em você e eu acho que você é uma figura inspiradora, fantástica para isso que a gente está querendo lançar aqui. Porque é um cara que cheio de vitalidade, continua ativo, sonhos, projetos e transbordando na vida das pessoas, porque eu vejo que você ensina a sua arte, os conceitos. E eu queria que agora você olhasse assim, a gente finalizando já aqui a nossa gravação, olhasse ali para aquela janela, né? E deixasse um recado para aquelas pessoas que muitas vezes tem tudo que precisa, tá com a faca e o queijo na mão, tem as habilidades, tem os sonhos, tem os projetos e ficam com medo de que não dê certo, né? E aí qual é assim, o recado que você daria para essas pessoas para que elas pudessem te ouvir e passar a acreditar? Meus amigos, primeiramente, acreditar em Deus, ter Deus no seu coração e não ter medo de ousar. O Oscar Niemeyer, ele trabalhou até os 101 anos, se eu não estou enganado. E quando questionado, ele dizia, eu tenho família para cuidar. Então, se você tem um sonho, se você tem vontade, tem garra, tem saúde, sobretudo, porque precisa ter saúde, vá em frente, ouse, voe, faça como Ícaro, mesmo que tenha o sol tenha derretido a cera das asas dele, mas ele tentou. Eu acho que a tentativa é essa, né, meu amigo? É você buscar, principalmente você, criança, e você, pai, que tem uma criança que você percebe que ela tem dom artístico, incentive, seja na música, na poesia, na literatura. Nunca desestimule. Shakespeare falou uma vez, né, que a pior coisa seria quando você conta uma mentira para uma criança, né, ou quando desestimula ela. É algo mais ou menos assim. Então, faça isso. Acredite em você, acredite no seu potencial e o sucesso chegará a você. Agora, se você ficar no seu cômodo, né, dentro da sua gaiola, aí, meu amigo, não vai valer a pena. Eu estou aqui com 74 anos, eu sou de 1950 e nunca parei de trabalhar desde os 7 anos. Profissionalmente comecei com 21 e até hoje estou fazendo trabalho com mais vontade de fazer. Deus me dando saúde, eu executo os trabalhos. Obrigado. Olha aí, ó. Se eu fosse você, eu voltava esse pedaço do vídeo, pegava um papel, uma caneta na mão e anotava essas palavras de sabedoria, viu? Porque às vezes o que nos falta é alguém que diga que dá sim. É muito comum a gente topar com pessoas que nos fazem questionar nossa capacidade, nossas habilidades, a grandeza dos nossos sonhos. E muitas das vezes até gastam a sua energia para, como alguns amigos meus falam assim, tirar as nossas forças, né? Aterrar os nossos sonhos. Não, isso é grande demais, isso não é para agora, isso não é para você. Mas aproveite esse momento que tem alguém aqui com 74 anos de idade olhando para você e te dizendo assim, pode acreditar, vale a pena. E esse nosso programa tem esse objetivo, de te mostrar que não é só o Luciano falando, mas é quem já viveu uma vida e já abraçou os desafios e todas as consequências dos seus sonhos, dos seus projetos, botou para cima, acreditou e hoje tem uma vida de resultado. Alguém que é uma lenda viva hoje, chegou um dia para mim e falou, você não entende que as pessoas querem tirar foto comigo? Eu digo assim, cara, porque você é quem você é, por causa da sua história. É pelo fruto que a gente conhece a árvore, e você tem muito fruto bom, que entregou para a nossa sociedade, contribuiu. Então, tá aí o incentivo de alguém que tem uma história incrível e te dizendo, né, a nossa frase de fechamento aqui, que eu vou convidar até mais. Agradecer você e tal por ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco da sua história e estar aqui com a gente
quem sabe inspirando pessoas a voltarem a acreditar nos seus próprios projetos. E aí a gente fecha o programa sempre, a gente vai buscar sempre fechar o programa falando uma frase, olhando nos olhos aí do nosso telespectador e falando junto aqui. No 3, pode acreditar. Vamos lá? A gente olha para lá. 1, 2, 3 e... Pode acreditar!